A preocupação no Brasil nesse momento deveria ser como é que a União, como é que os estados podem auxiliar especialmente aquelas cidades menores a implementar políticas e iniciativas de cidades inteligentes. Ivar, obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo, para a gente falar sobre cidades inteligentes. Quando a gente fala nessas cidades, nas Smart Cities, a gente sabe que elas precisam ser sustentáveis, com controle de poluição do ar, energia solar, mobilidade urbana, governança, coesão social e economia criativa. Como mais da metade da população mundial vive nos centros urbanos, e esse número deve crescer aproximadamente 70% até 2030, segundo uma pesquisa da ONU, elas ficam cada vez mais relevantes, de serem criadas. Você acabou de participar de uma pesquisa pela FGV Direito Rio sobre o tema. Qual é a relevância da criação das cidades inteligentes? Então, de fato, é um tema que tem várias facetas, tem uma faceta de proteção ambiental, tem uma faceta de preocupação mais humana, tem uma faceta de implementação de novas tecnologias e, por isso, também a FGV Direito Rio já executou diferentes projetos de pesquisa relacionados às Smart Cities. Alguns encerraram recentemente, um que ainda está em andamento e que envolve não só a FGV Direito Rio, mas também a Escola de Matemática Aplicada, a Escola de Administração, tem por objetivo identificar oportunidades de uso de dados em massa em algumas cidades da América Latina para viabilizar novas soluções inteligentes a nível de cidade. Então, o que a prefeitura pode fazer? Quais são os dados que já são públicos que podem ser melhor utilizados? Quais são dados privados que a prefeitura pode eventualmente, por um acordo, ter acesso e utilizar para prestar serviços públicos mais eficientes para os cidadãos? E é claro que alguns desses serviços muitas vezes vão ter um impacto não só positivo na vida dessas pessoas, no seu dia a dia, mas também um impacto positivo no meio ambiente no sentido de redução, por exemplo, de emissão de poluentes. Agora, esse conceito ele já se consolidou como um assunto global. Ele movimenta o mercado de soluções tecnológicas que tem uma estimativa de chegar a 408 bilhões de dólares até 2020, segundo a União Europeia. Qual é a importância da criação das cidades inteligentes no aspecto das inovações em inteligência artificial? Já que a gente falou sobre isso, queria que a gente entrasse um pouquinho mais nesse assunto de inteligência artificial. Esse é um tema importante por pelo menos duas razões. Primeiro, porque em função da vantagem econômica de se usar decisões automatizadas a nível de cidade, essas soluções estão se implementando com uma grande rapidez. E as cidades cada vez mais, até inclusive se orgulham de ter já alguns serviços que envolvem uma decisão automatizada, feita por uma máquina, que sujeita algum indivíduo, algum membro do município de alguma forma, e portanto impacta, Se a máquina toma uma decisão ruim, vai ter uma pessoa que vai sofrer com essa decisão ruim. E a segunda razão pela qual é importante estudar os desafios e as oportunidades é que a inteligência artificial ainda é, para a vasta maioria das pessoas, algo opaco. Opaco no sentido de que as pessoas não entendem exatamente como funciona, em que situações a inteligência artificial pode ser bem utilizada, em que situações ela não pode ser utilizada, ou ela vai dar resultados insatisfatórios. E quando a gente não conhece exatamente como funciona e está percebendo a implementação ao nosso redor, tende a temer as consequências. Então, por pelo menos essas duas razões, especialmente no âmbito de Smart Cities, é preciso conhecer essas oportunidades e desafios da inteligência artificial. Tá, e a gente fala, dentro desse contexto também, tem aquela relação de você automatizar a casa inteira, De você ter o racionamento de água, de você já ligar o chuveiro quando você está chegando em casa, ou de você ter esse controle total. Até que ponto vai essa inteligência artificial? O que a gente tem de inovação, assim? O que a gente tem de mais tecnológico que vai ser construído nessas cidades? Então, na própria casa das pessoas, mais e mais, a gente tem o uso de aplicativos com inteligência artificial, inclusive dentro de um âmbito aí de internet das coisas, Esses exemplos que tu deu envolvem a internet das coisas também. E aí a principal preocupação, eu diria que tem uma empresa privada fornecendo um serviço, por trás disso tem o uso de inteligência artificial, que está beneficiando o cidadão diretamente, a sua casa, talvez também a nível municipal. Qual o nível de transparência que existe, especialmente dado
que, como é uma empresa privada, não poderia ser diferente, busca lucro e tem os seus próprios objetivos. Nós podemos ter também a nível aí de serviços municipais, né, imagine ônibus autônomos, né, já se fala bastante em carros autônomos. Então, evidentemente, para o município, o próximo passo de ônibus, especialmente como é aqui no Brasil, né, que tem um cobrador e um motorista, para ônibus que transitam sem interferência de nenhum ser humano, seja para cobrar a entrada, seja para dirigir, isso é uma grande vantagem em termos de precisão, em termos de segurança, né? O ônibus autônomo, em tese, não vai andar acima da velocidade permitida e tudo mais, mas também, potencialmente, por isso, uma diminuição na emissão de poluentes. A questão é, uma vez que eu tenha a cidade querendo investir em ônibus autônomos, quais são as preocupações jurídicas, quais são as possibilidades de responsabilização se esse ônibus autônomo causar um acidente, quem responde, e quais são as oportunidades a nível de dados, que tipo de dado esse ônibus está gerando que pode ser revertido para talvez um outro serviço que a gente nem se deu conta ainda que pode ser útil. Certo. Agora, países emergentes, eles estão investindo muito, enquanto os mais desenvolvidos estão na frente do ranking das cidades mais inteligentes. Como é que o Brasil está no cenário da criação dessas cidades? Como é que a gente já tem várias cidades construídas, a gente tem uma projeção de construção de mais, como é que a gente está nesse ranking, nesse panorama global? O Brasil, em função do nível de autonomia que os municípios têm, vai ter experiências mais avançadas e talvez outras bem menos avançadas. Felizmente, as grandes capitais, praticamente todas, já começaram a pensar iniciativas de cidades inteligentes, já começaram a implementar iniciativas desse tipo. E eu diria que para as grandes capitais, né, se a gente compara o Brasil com outros países, está indo bem. Mas se a gente for pensar cidades do interior, que nem por serem pequenas não por serem pequenas não poderiam ter benefícios de aplicações de cidades inteligentes, no caso do Brasil essas sim estão para trás. Então acho que a preocupação do Brasil nesse momento deveria ser como é que a União, como é que os estados podem auxiliar especialmente aquelas cidades menores a implementar políticas e iniciativas de cidades inteligentes. Tá ótimo, Ivar. Muito obrigada pela sua presença no bate-papo. Obrigado. Até a próxima.